gente! Eu sou Estela. Eu sou a Nath e hoje a gente vai falar sobre a política brasileira. Muitos ouvem falar sobre ações duvidosas. Oi, gente! Eu sou Estela. Eu sou a Nath e hoje a gente vai falar sobre a política brasileira. Muitos ouvem falar sobre ações duvidosas, como a corrupção de alguns candidatos, leis absurdas sendo criadas ou não cumpridas, boatos e fake news. Então, advertimos. Não fale ou compartilhe do que não sabe. Procure saber antes de opinar ou condenar os atos de alguém. Então vamos falar do que realmente interessa. Para começar, devemos saber que há 3 diretorias diferentes que administram o país: Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, criado por Montesquieu. Esta forma é chamada de presidencialismo, onde o presidente é o principal ator. No Poder Executivo, temos o presidente e seus ministros, que gerenciam o país e as outras diretorias. No Legislativo é onde ficam os deputados e senadores, que sancionam as leis e as aprovam ou negam. Tem o Judiciário, onde fica o Supremo Tribunal Federal, que há 11 ministros ou juízes que julgam e administram as leis. Também tem o Tribunal Eleitoral da Justiça do Trabalho, e entre outros. Como funciona o processo político de eleição? No Brasil, utilizamos o voto popular obrigatório, diferente dos Estados Unidos, que a massa não participa das eleições. Há 4 fases: a votação, totalização e divulgação dos resultados. Em todo o processo eleitoral, há mecanismos para garantir a segurança do voto e a liberdade democrática. Por esses critérios, o Brasil se tornou referência mundial em eleições. Dentre esses critérios, destaca-se o uso da urna eletrônica brasileira, que permitiu desde 2000 que as eleições passassem a ser totalmente informatizadas. Em 2008, o sistema biométrico de identificação do eleitor passou a ser adotado em algumas localidades e, desde então, a Justiça Eleitoral vem providenciando gradativamente o recadastramento biométrico de todo o eleitorado brasileiro. Até julho de 2014, mais de 23 milhões de eleitores tiveram suas digitais cadastradas por esse sistema, representando mais um grande avanço na garantia da segurança do voto no Brasil. A corrupção está em grande parte do cenário político brasileiro. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre a Lava Jato, o Mensalão ou até mesmo dos anões do orçamento. A Operação Lava Jato foi a maior das organizações. Em um cenário normal, empresas concorreriam entre si em licitações para conseguir os contratos da Petrobras e contratariam a empresa que aceitassem fazer a obra pelo menor preço. Segundo levantamentos da Petrobras, eram feitas negociações diretas injustificadas, celebravam-se aditivos desnecessários e com preços excessivos, aceleravam-se contratações pulando certas etapas relevantes e vazavam informações sigilosas, dentre outras irregularidades. Os operadores financeiros ou intermediários eram responsáveis não só por intermediar o pagamento da propina, mas especialmente por entregar a propina disfarçada de dinheiro limpo aos beneficiários. Participaram desse esquema 44 pessoas, incluindo Fernando Collor, do PTB, Antônio Anastasia, do PSDB, alguns do PT e grande parte do partido PP. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregou 7 de abril de 2018 à Polícia Federal por estar envolvido. Lula seguiu para Curitiba, terra da Lava Jato, para cumprir sua pena de 12 anos e 1 mês de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá. O rombo foi avaliado em 8 trilhões de reais. Outros participantes estão sendo ainda investigados, absolvidos ou já condenados. Nova fase? Jair Messias Bolsonaro nasceu dia 21 de março de 1955, é militar da reserva, político e atual presidente do Brasil, filiado ao Partido Social Liberal, PSL. Foi deputado federal por 7 mandatos entre 1991 e 2018. Formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977 e serviu nos grupos de artilharia de campanha e paraquedismo do Exército Brasileiro. Tornou-se conhecido do público em 1986, quando escreveu um artigo para a revista Veja, no qual criticava os salários de oficiais militares. Por causa disso, foi preso por 15 dias. Foi absolvido 2 anos depois. Em 7 de outubro, Bolsonaro ficou em primeiro lugar no primeiro turno das eleições presidenciais de 2018, com o candidato Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, PT, em segundo.
Foi eleito presidente da República no segundo turno em 28 de outubro, com 55,13% dos votos válidos. Já no comando, atualmente fez viagem aos Estados Unidos e disse que era para fortalecer as ligações com os Estados Unidos que foram negligenciadas nos últimos anos. A expectativa é ainda acordo nos setores de energia, segurança, biodiversidade e parcerias econômicas, com destaque para a agricultura. Jair Bolsonaro também anunciou que serão enviados a Manaus 1 milhão de vacinas contra a gripe. Esse ano, a gente antecipou no caso do Amazonas, que seria 21 de abril, mas houve uma atípia nos Amazonas, com muito óbitos, alegou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Essas são as notícias que ultimamente circulou em muitos sites de notícias. Esperamos que, mesmo com todas as controvérsias de sua época de candidato, não afete seu governo e que faça as coisas boas para o Brasil. As outras integrantes do nosso grupo foram às ruas entrevistar o público sobre o que acham e o que sabem da política atual no Brasil. É isso. Oi, meu nome é Ana Luísa e eu já vou entrevistar a Carol e Sandy. O sistema prisional brasileiro está em verdadeiro caos. Que medidas precisam ser tomadas para redução de prisões? Então, eu acho que o primeiro é, devolver o preso para a sociedade melhor. Porque hoje em dia a reincidência de crime é muito grande no Brasil. Então, um jeito de fazer isso é as prisões tendo uma escola, tendo uma educação, os presos tendo uma oportunidade de fazer um curso lá dentro para não precisar envolver com crime de novo. Aí eu acho que já diminuiria bem o número de prisões. O novo ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que sua missão em sua gestão é o fim da impunidade da grande corrupção. O que você acha sobre isso? Até agora está sendo uma contradição isso, né? Porque já foi encontrado vários casos de corrupção e ele está ignorando bastante. Ele está se contradizendo muito, porque ele praticamente falou para alguns que, ele pediu desculpa, então já está tudo ok. Ou seja, ele não está combatendo, ele não está fazendo jus a essa promessa que ele fez. O que você acha da redução da maioridade penal para adolescente de 16 anos? Olha, eu acho bom, porque a maioria dos adolescentes dessa faixa etária já tem noção do que é certo, do que é errado, do que pode e do que não pode fazer. Inclusive, esses assuntos são bem debatidos nas escolas. Então, eu acho válido, sim, a redução. O meliante terá que ficar na cela com outros adultos? Não, acho que não, até porque dentro da prisão a gente sabe que acontece muita violência, muitas coisas. Então, se acontecer realmente essa redução, o adolescente pode ser preso por crimes bobos. Então pode, acontecer violência, né? Todas essas coisas que acontecem lá dentro. Então não acho legal. Você acha importante o voto ser aberto a todos? Por quê? Sim, é bom ser aberto a todos, porque aí todos têm a oportunidade de expressar a sua opinião, mesmo que não seja bom para o país, como foi visto nessa última eleição. Mas todos têm esse direito à opinião, a escolher quem eles querem no poder. Então é sim bom ser aberto. Para a Vitória, eu vou entrevistar 3 pessoas sobre a política atual brasileira. Boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome? Leolino. Você acha que se os salários dos políticos fossem no máximo 3 mil, ou seja, mais ou menos 3 salários mínimos, haveria tantos candidatos? Não haveria. Você é a favor ou contra a liberação do porte de arma para a população? Contra. Por quê? Porque ia ter muito mais morte. Você concorda com a castração química para estrupadores? Sim. Na sua opinião, fere os direitos humanos? Sim. Você consegue sobreviver com a renda de um salário mínimo mensal? Sim, passando fome sem pagar as contas, sim. Se fosse aposentado, Não dá para comprar nem os remédios. de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, menores de 18 anos são proibidos de trabalhar. O que é mais prejudicial? O trabalho ou ficar em casa? Ficar em casa. Se eles pudessem trabalhar desde a idade de 12 anos, não teria tanta malandragem no mundo como tem. Qual é o seu nome? Laura. Você acha que se os salários dos políticos fossem no máximo 3 mil, ou seja,
mais ou menos 3 salários mínimos, haveria tantos candidatos? Não haveria tanto candidato. Você é a favor ou contra a liberação do porte de arma para a Sou população? contra. Por quê? Porque senão todo mundo vai se matar, né? Porque só tem arma, daí não tem serviço pro povo. Você consegue sobreviver com a renda de um salário mínimo mensal? Não, dá só pro remédio e água e luz e o resto E se fosse aposentado? é o mesmo salário do aposentado. Você concorda com a castração química para estrupadores? Na sua opinião, fere os direitos humanos? Concordo, quero os direitos humanos, mas não quer dizer nada. Ninguém manda isso fazer coisa errada. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, menores de 18 anos são proibidos de trabalharem. O que é mais prejudicial, o trabalho ou ficar em casa? Ficar em casa, porque fica só inventando coisa que não sabe fazer e trabalhando eles ajudam a família. Qual é o seu nome? Débora. Você acha que se os salários dos políticos fossem no máximo 3 mil, ou seja, mais ou menos 3 salários mínimos, haveria tantos candidatos? Eu acho que não, porque os políticos têm muita mordomia, por isso que tanta gente quer ser um político. Você é a favor ou contra a liberação do porte de arma para a população? Eu sou contra, porque já está havendo muitas mortes já, a violência está muito grande. Se muitas das pessoas for armada, acho que vai ser pior ainda. Você consegue sobreviver com a renda de um salário mínimo mensal? Não consigo. E se fosse aposentado? Piorou ainda. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, menores de 18 anos são proibidos de trabalhar. O que é mais prejudicial, trabalhar ou ficar em casa? Ficar em casa. Todo adolescente tinha que começar a trabalhar com 12 anos de idade para poder já começar a aprender a fazer as coisas, não ficar dependendo de pai e mãe.